Reflexão Bíblica. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 15 a 17, onde nós lemos da seguinte maneira: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu dizer aqui, inicialmente, eu já manifestei isso nos momentos de estudo bíblico das igrejas por onde tenho passado, que eu tenho algumas restrições aos títulos que os editores da Bíblia colocam nos tópicos da Bíblia. Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler, possivelmente na sua Bíblia tem um tópico que esse tópico é colocado pelos editores, não está nos textos utilizados para a tradução, e eles colocam "não ameis o mundo". E parece algo insignificante, mas o problema é que, ao colocar esse título, os editores nos induzem a ler o texto com foco nessa ideia de não amar o mundo. Mas, na verdade, esses versículos de 15 a 17 de 1 João 2, a ideia não é enfatizar o não amor ao mundo. Não é essa. Eu gostaria que você acompanhasse para você perceber que é isso que eu gostaria de mostrar no texto bíblico dessa devocional neste momento. Na verdade, o texto diz, não ameis o mundo. E é claro, você olha esse texto e diz assim, a Bíblia diz, não ameis o mundo. Mas muitas vezes esse texto é interpretado de uma maneira alienadora. O que significa uma maneira alienadora? Alienação significa a não participação de maneira integral no nosso ser. Então, é como se nós estivéssemos neste mundo, mas a nossa cabeça está no futuro, no que nós chamamos de céu. E, portanto, nós não participamos das realidades deste mundo porque nós vivemos em função de uma vida futura. E quando nós não participamos desse tempo presente, nós apenas nos alimentamos e dormimos, mas não participamos das questões de economia, das questões de vida em sociedade, das questões da política que definem os rumos da nossa sociedade e da nossa vida, que afeta a nossa vida, porque alguém disse que nós não deveríamos amar o mundo. Uma leitura equivocada do texto da Palavra de Deus. E eu mostro que é equivocada de uma maneira muito simples. Quando eu leio, por exemplo, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, o que eu leio? E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Ora, a Bíblia diz na narrativa que quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo era muito bom. Deus viu isso como muito bom. E alguém diz, mas isso foi antes da queda. Então, se você percebe isso como antes da queda, vamos para depois da queda. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Significa, Deus amou tanto o mundo, e esse mundo que nós estamos lendo da teologia bíblica já é o mundo pós-queda. Então, não há como fugir da realidade que Deus criou o mundo e achou que o mundo era muito bom. E mesmo depois da presença do pecado, diz o texto que Deus amou muito o mundo. Nós percebemos, portanto, que precisamos entender essa expressão de João quando ele diz, não ameis o mundo. Não é uma expressão alienadora. O uso ideológico dessa narrativa é que o torna um texto alienador para nós. Que significa, aqueles que estão conformados com a situação como está e na maioria das vezes se beneficiam dessa realidade, insistem para que nós como crentes não participemos da realidade desse mundo, porque a Bíblia diz não ameis o mundo. Isso é uma interpretação equivocada. De fato, a Bíblia diz que Deus criou o mundo e achou muito bom. De fato, a Bíblia diz que Deus amou muito esse mundo. E é verdade que a Bíblia também diz que nós não devemos nos conformar a este mundo. Assim está lá em Romanos capítulo 12. Então, que tipo de mundo é esse? Que parte do mundo seria essa? E o próprio João, quando ele escreve, ele diz, pois tudo que há no mundo não provém do Pai. E esse tudo, ele explica a que ele está se referindo. Ele diz, primeiro, a cobiça da carne. Cobiça da carne não tem a ver com a sexualidade.
essa leitura moralista do sexo que nós fazemos. Nós temos muito uma questão mal resolvida com a nossa sexualidade e que quando se fala de corpo, nós pensamos somente em sexo. E quando se fala em cobiça da carne, geralmente as pessoas pensam em sexo. Mas a palavra carne é uma palavra usada no Novo Testamento predominantemente no sentido de vontade própria. Cobiça da carne significa a cobiça que nasce do desejo próprio, da vontade própria. É assim que nós encontramos. Significa uma pessoa que segue os seus instintos, e aí não tem a ver só com sexualidade, tem a ver com todas as dimensões da vida, com os seus desejos, com a sua própria vontade, sem levar em consideração seja a vontade do outro e seja, sobretudo, a vontade de Deus. É a vontade egoísta do ser humano. Nós temos vontades próprias. É legítimo que nós procuremos realizar a nossa vontade, os nossos desejos. Mas não é saudável realizar isso sem levar em conta como isso afeta a nossa relação com Deus e como isso afeta o nosso relacionamento com as pessoas. É necessário fazer o nosso desejo, mas de uma maneira que isso não se torne nocivo à vida das pessoas. É nesse sentido que ele usa a expressão a cobiça da carne, até onde eu consigo enxergar. A segunda expressão é a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos significa uma pessoa que vive este mundo, ou neste mundo, uma experiência na qual só o seu caminho interessa. Só aquilo que ela enxerga interessa. Ela enxerga um caminho para a sua vida e ela quer trilhar por esse caminho sem levar em conta o olhar que outros têm deste caminho. Que enxergam as coisas boas, que passaram pelas coisas boas, mas que também enxergam coisas ruins e coisas não tão boas desse caminho. Não levam em conta o olhar de Deus para os caminhos que nós estamos trilhando. Caminhos que têm coisas boas, mas que também têm armadilhas. E que, portanto, a cobiça dos olhos significa quando nós não percebemos o caminho por onde nós estamos trilhando, também com o olhar de Deus e também com o olhar dos nossos semelhantes. E queremos apenas fazer aquilo que os nossos olhos estão vendo. A terceira palavra é a ostentação dos bens. Ostentação dos bens. É difícil, nesse momento em que eu estou trazendo essa palavra, não fazer menção ao que está acontecendo em nosso país. As notícias de hoje dão conta de que o doleiro dos doleiros, assim ele está sendo chamado, foi preso no Paraguai e agora ele acaba de fazer um acordo com o Ministério Público. Ele vai fazer uma delação premiada. E para ele poder ter algum benefício dessa lei da delação premiada, ele está devolvendo como uma espécie de multa 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais por aquilo que ele ganhou ilicitamente ao longo da sua vida como doleiro agindo na ilegalidade. E as notícias dizem que ele está devolvendo 99,5% do seu patrimônio. E eu não sei se o patrimônio dele é só 1 bilhão. 1 bilhão é o que ele está pagando de multa. Mas eu fiquei fazendo as contas. Se de 1 bilhão ele ficar com 0,5% desse patrimônio, significa que ele vai ficar com 5 milhões de reais. Se eu fiz a conta correta, você pode refazer essa conta. E aí eu fiquei imaginando, se ele viver mais 50 anos de vida, ele vai ficar 20 anos preso, segundo as notícias dizem, a possibilidade dele ficar quase 20 anos preso, 18 a 20 anos preso. Ele ficando 50 anos mais vivo, ele teria o equivalente a 8 mil reais por mês aproximadamente. E você sabe quantos brasileiros recebem 8 mil reais por mês nesse país? Está na faixa de 10%, 80%, 90% da população não tem esse valor como salário mensalmente. Então, para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, uma pessoa ter 1 bilhão ganho de maneira ilícita, quando nós temos milhões de brasileiros, 70 milhões de brasileiros que não conseguem ter 600 reais para ganhar 600 reais do governo nesse tempo de pandemia, tem sido uma luta tão grande. Isso significa ostentação dos bens. Pessoas que não têm noção, pessoas que acumulam tanto
tanto bem, tanto bem, e está ao seu lado com tanta gente morrendo. É esse tipo de mundo que Deus não quer que nós amemos. É o mundo da cobiça da carne, o mundo da cobiça dos olhos, o mundo da ostentação de bem. Portanto, o que a palavra de Deus está dizendo é mais do que não nos apegarmos àquilo que é passageiro. Ela está dizendo que essas coisas são passageiras. Ela está dizendo que a ostentação dos bens, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, são coisas passageiras. Na verdade, o tópico não deveria ser não ameis o mundo, mas não vos apegueis às coisas passageiras. Ou, numa outra maneira, priorize aquilo que é a vontade de Deus, que retrata melhor a realidade do texto, porque o texto então termina: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe então que a narrativa não visa dizer não participe da realidade do mundo, não ame o mundo, não. A narrativa mostra há aspectos desse mundo que devem ser rejeitados por nós. E ele faz a citação, eu repito, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Mas o que a palavra vai nos enfatizar é que nós devemos, segundo a própria narrativa, que nós devemos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, apegar-se ao que é eterno e não ao que é transitório. A ideia de conhecer a Deus que esse texto enfatiza tanto. A ideia de conhecer a vontade de Deus, que a Bíblia fala tantas vezes. E mais do que isso, praticar a vontade de Deus. É claro que isso exige também um senso crítico da parte de cada um de nós. Porque muitas vezes alguém chega e diz que é a vontade de Deus e nós não usamos o nosso cérebro, nós não usamos o texto bíblico para ler, para fazer uma leitura crítica. Porque tem muita gente impondo como vontade de Deus aquilo que é vontade própria. Às vezes nós pastores somos tentados a colocar a vontade de Deus para aquilo que nós queremos, na verdade, que seja feito. Isso é uma coisa equivocada. Muitas vezes um pastor faz uma proposta para a sua igreja e aí começa a haver divergências quanto à proposta e alguns, graças a Deus, é minoria. Uso essa expressão. Não, mas eu orei e Deus revelou que essa é a vontade dele. E quem é que vai brigar com esse pastor quando ele diz que é a vontade dele? Isso me faz lembrar uma jovem colega minha no seminário. Estudava no seminário, um seminarista chegou nela, estudava no SEC, né? E o seminarista chegou nela conversando, dizendo para ela que tinha orado e que Deus tinha revelado que ela era a mulher que seria companheira dele no ministério. E ela pediu um tempo para orar e no dia seguinte ela brincando dizia, eu voltei para ele e disse, olha, eu orei e Deus me diz o contrário. Então isso é uma brincadeira com a vontade de Deus. Nós precisamos entender com mais seriedade essa questão da vontade de Deus. Nós precisamos estudar as Escrituras, que são a fonte de revelação da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação encarnada da vontade de Deus para as nossas vidas. O fato é que, independente dessas questões de natureza teológica ou de natureza filosófica que envolvem a vontade de Deus, o que o texto está dizendo não é que nós não devamos amar o mundo no sentido de participar dessa realidade presente, mas o texto está dizendo, esse mundo passa. Nós devemos nos apegar àquilo que é eterno, não àquilo que é transitório. Nós devemos nos apegar à vontade de Deus porque ela é eterna. Nós devemos praticar a vontade de Deus e, portanto, nós devemos descobrir. E essa descoberta, nós temos o texto bíblico como cristãos, o texto bíblico como mediador. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo como a expressão máxima da vontade de Deus neste mundo, como aquele no qual nós nos espelhamos para conhecer a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos estudar as Escrituras com outras pessoas, porque Pedro diz que nenhuma Escritura é de particular interpretação. É preciso que outros olhares, que outras reflexões façam parte desse nosso estudo das Escrituras, para que nós possamos entender o que deste mundo nós devemos amar e o que deste mundo nós devemos rejeitar, para que a vida neste mundo seja boa para mim, seja boa para você, seja boa para todos, onde nós tenhamos a capacidade de viver de maneira solidária, de viver de maneira amorosa, de viver de maneira justa. Portanto, o conflito entre fazer o que o nosso corpo pede na interação com a realidade e fazer o que o nosso corpo pede levando em conta o Criador precisa ser equacionado.
Nosso corpo pede, mas qual é a orientação que nós temos na palavra de Deus para a satisfação das nossas vontades? Essa é a ideia do texto. E eu quero terminar então convidando você a parar para pensar a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Aqui, independente de você ser batista, presbiteriano, pentecostal, católico, de que religião for, mas um momento para você pensar assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O caminho pelo qual eu vou trilhar, a maneira como eu lido com a questão dos bens, a maneira como eu lido com a maneira de ver o mundo, a realidade do mundo. Como é a minha vida diante de Deus? Como está a minha vida diante da vontade de Deus? Incline sua cabeça por uns momentos e pense nisso. Certamente o Espírito de Deus vai iluminar a sua mente, vai iluminar o seu coração, porque nós desejamos isso, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele ilumine o nosso coração, para que nós possamos fazer bem a separação entre aquilo que é permanente, daquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, daquilo que é eterno, para que nós façamos as melhores escolhas na nossa vida. Que Deus nos abençoe.